Bom, pessoal, como a gente tinha comentado no último vídeo, a gente já vem comentando da estrutura do livro de Isaías, né? Agora a gente inaugura uma nova parte do livro de Isaías. A gente vai ver isso agora, a gente vai ver o capítulo 40, que é o início dessa segunda parte de Isaías, né? Por que que a gente diz que é uma segunda parte? Porque vocês lembram do que a gente comentou no último estudo, de como você tem aquelas histórias de transição entre a primeira parte e a segunda, falando do reinado da Síria, depois da Babilônia e tal. Agora, quando a gente chega no capítulo 40, existe uma mudança meio repentina, assim, de tom, de tema, de abordagem. Ele não está mais falando dos juízos que vão cair sobre as nações, não está mais falando do castigo que vai cair sobre Israel, não está mais falando sobre Israel indo para o exílio, mas a mudança, a gente vê uma mudança de linguagem, uma mudança de abordagem, e agora a gente tem uma espécie de um salto temporal. Porque quando a gente lê o capítulo 40 e do capítulo 40 em diante, e a gente tenta entender na história de Israel ao que ele está se referindo, a gente entende que essa é meio que uma profecia para o futuro. Porque a ideia aqui tem mais a ver com o retorno do exílio, que aí é uma coisa que ainda ia acontecer séculos depois de Isaías, né? Então, por causa disso, a gente percebe que existe essa mudança de tonalidade, digamos assim, dessa segunda parte. Agora existe uma variação do que isso significa, né? Então, por causa disso, porque ela se refere a coisas no futuro, algumas pessoas entendem que, na verdade, essa segunda parte de Isaías não foi escrita por Isaías, mas foi escrita depois e atribuída a Isaías e assim por diante, né? É, mas foi escrito num período pós-exílico. Até porque a gente tem algumas referências até históricas, né? Essa segunda parte de Isaías vai citar, por exemplo, Ciro, um rei que nem tinha nascido nessa época, nem pensava em nascer nessa época, é, que é o rei que vai libertar, é um rei medo-persa que vai libertar Israel quando ele domina a Babilônia, né? E aí ele que liberta Israel do cativeiro. Então ele é citado aqui nominalmente no livro de Isaías. Tem duas maneiras de entender isso. Ou essa parte do livro foi escrita depois e depois atribuída a Isaías, ou aqui é uma revelação profética. Isaías está prevendo o futuro, ele recebe uma mensagem divina sobre o que iria acontecer no futuro, né? De uma maneira ou de outra, a ideia é que a gente vai ver agora o texto não mais vai focar nos juízos de Deus, não vai mais falar de Deus trazendo julgamento sobre Israel, sobre as nações, falando sobre o que ia acontecer de ruim, mas aí é uma parte chamada a parte das consolações. Porque é uma parte que fala sobre coisas boas, sobre o retorno do exílio, sobre Deus restaurando o seu povo, sobre Deus dando forças para o seu povo, né? É uma parte muito bonita. E a gente vai ver que esse capítulo 40 tem diversos versos aqui que vocês já devem ter ouvido em algum lugar, são citados no Novo Testamento. E como tem toda essa ideia de retorno do exílio, estamos voltando para casa finalmente, depois desse período de estarmos separados do lugar onde a nossa terra, a nossa nação. Existe uma leitura sobre essa segunda parte de Isaías, sobre o retorno do exílio, que é também escatológica, né? Como a gente disse, escatologia aqui na leitura da Bíblia, dentro de teologia, é o que se refere ao final dos tempos. E aqui o final dos tempos é a restauração de todas as coisas, né? É Deus restaurando o mundo ao seu original, seria o reino de Cristo instaurado no mundo. Então tem toda essa ideia carregada no texto, principalmente na leitura que o Novo Testamento faz aqui do texto de Isaías. Então vamos lá, Isaías capítulo 40, a partir do verso 1. A minha versão, aliás, às vezes perguntam, né? A versão que eu estou lendo aqui é a Nova Almeida Atualizada. Eu gosto dela porque eu gosto da Almeida, eu sei que tem muita gente que é muito crítico em relação à Almeida. Talvez o maior problema da Almeida seja ser literal demais, e por ser literal demais, o texto fica difícil, né? Ela não é uma versão muito interpretativa,
Então ela vai diferir bastante aí da leitura que principalmente se faz dentro de um contexto mais judaico, né? Porque ela é muito literal e nem sempre a tradição judaica ela interpreta o que o texto diz literalmente, né? A tradição judaica está carregada de toda a tradição. Então eu gosto da Nova Almeida atualizada porque, apesar de ser baseada na versão Almeida, o texto se atualiza, ele não é mais tão antigo, uma linguagem tão antiga, mas ainda assim ela tenta ser bastante literal, né? Então, aqui em Isaías 40, a partir do verso 1, nessa versão Nova Almeida atualizada, vai dizer assim: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. O que é interessante dessa tradução? Ela conserva algumas questões gramaticais do original que nem todas as versões mantêm e abre questões que o texto original deixa aberto. Então, por exemplo, aqui nesse verso 1, essa parte que diz consolem, consolem o meu povo, no hebraico você também tem esse verbo consolar, ele está no imperativo e no plural também. Então não é uma ordem dada a uma pessoa, mas a várias pessoas. Consolem o meu povo, né? O que isso significa? A quem está se referindo o texto, né? Existem várias especulações sobre quem é aquele que deve consolar o povo. Quem são aqueles, né, na verdade, no plural, que devem consolar o povo. E normalmente se entende que ele está se referindo aos profetas de forma geral, os profetas consolando o povo, né? Pode ser uma leitura possível, né? Mas fica aberto aí para você também pensar, se você tiver alguma ideia do que para você está se referindo a esse texto, pode deixar aí nos comentários, né? Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. E aí ele vai dizer aqui no verso 2: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, a gente estava comentando aqui que provavelmente está se referindo ao retorno do exílio justamente por isso, né? A iniquidade está perdoada, ela já recebeu o seu castigo, e o castigo que vem sendo anunciado, não só em Isaías, mas nos profetas, a gente já se referiu aqui algumas vezes, é a ideia do exílio como sendo a consequência final da quebra da aliança de Deus, de Israel com Deus, né? Mais uma vez, eu já me referi em relação a isso a outros vídeos, e eu vou falar, provavelmente vou voltar a esse tema, mas a ideia aqui é a seguinte, né? Quando a literatura profética ela surge em Israel, né? Pelo menos de forma mais intensa aqui, que são os livros dos profetas, não que não existiam profetas antes, mas ela surge em Israel dentro de um contexto de quebra de aliança. Então, quando Deus faz uma aliança com o povo, lá no período de Moisés, a gente tem isso lá em Levítico 26, 27, Deuteronômio 30, 31, Deus faz um acordo com o povo e diz: olha, vocês vão seguir essa aliança, vão seguir a fidelidade comigo, e vocês vão ganhar várias bênçãos em relação a isso. Mas se vocês se afastarem dessa aliança, vão vir várias maldições, né? Então eu vou tirar minha proteção de vocês, vocês vão ser atacados por outros povos e tal. E a última das consequências do afastamento da aliança, nesses textos que eu mencionei, é que o povo iria ser levado para uma terra estrangeira, né? Eles iam ser dispersados por todos os povos e iam ser levados para uma terra estrangeira, né? Iam ser retirados dessa terra para a qual eles estavam sendo conduzidos na época de Moisés. Mas, mesmo depois da última das consequências, da quebra final da aliança, o povo ainda ia se arrepender, ia clamar a Deus, e Deus ia ouvir o povo e ia trazer eles de volta para a terra, né? Então já tem o prenúncio aí do exílio e da volta do exílio, já desde a época de Moisés. Então os profetas eles se atêm a eles estão dentro desse contexto. Então o que acontece? O povo está quebrando a aliança, o povo está se corrompendo com idolatria, com imoralidade, com injustiça, e os profetas estão falando: olha, se arrependam desse caminho, voltem para Deus, porque senão vai acontecer o exílio, né? Meio que é essa mensagem geral dos profetas, né? E a gente tem aqui dentro agora de Isaías falando que vocês já receberam a pena
pela desobediência de vocês, né? A iniquidade está perdoada e já receberam em dobro das mãos de Deus. Esse dobro não necessariamente é um dobro literal, mas é no sentido de que vocês já não vão ser mais punidos, já chega de punição, né? Agora vocês vão ser consolados. E a gente tem aqui os versos 3 a 5, são versos conhecidos, né? Para quem está acostumado com a linguagem bíblica, já deve ter ouvido antes. O verso 3 a 5 de Isaías 40 vai dizer assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Essa voz que clama no deserto, né? E aí tem duas maneiras de ler, né? Que é Kol Koreba Midbar, Panu Derech Adonai, uma coisa assim, né? Então você pode ler uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ou você pode ler, igual essa versão, uma voz clama, no deserto preparai o caminho do Senhor. De qualquer forma, tem a ideia é de uma voz no deserto, clamando para a preparação do caminho do Senhor, né? Essa voz é identificada no Novo Testamento como João Batista. E aí as coisas começam a ficar interessantes, né? Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 19 a 23... se quiserem dar uma olhadinha lá nesses versos, João Batista identificando a si mesmo como a voz do deserto. Ele está citando esse texto de Isaías e está falando: essa voz sou eu estou clamando no deserto. Então, o que é interessante? Existem várias camadas de leitura desse texto de Isaías e ele se refere a diversas épocas diferentes. Então, se por um lado a gente pode ler ele literalmente falando do retorno do exílio, por outro lado, a gente está vendo ele também como se referindo a Jesus, né? Então, o consolo do povo de Israel, essa voz que clama, tudo está se referindo a Jesus, aqueles que estavam preparando a vinda de Jesus, no caso João Batista, e assim por diante. Então, você tem uma camada de leitura, o exílio. Você tem uma segunda camada de leitura, Jesus sendo o perdoador das iniquidades. A gente vai ver, inclusive, aqui no verso 5, né? O verso... a gente leu o verso 3, né? O verso 4 e 5 vai dizer assim: todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplainados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Esse mesmo capítulo 1 de João, ele identifica essa glória do Senhor como sendo Jesus, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, João capítulo 1, o verso 14 vai dizer: o verbo se fez carne, se referindo a Jesus, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a glória de Deus se manifestando entre os homens aqui, né? Provavelmente o autor de João 1, capítulo 1, estava com Isaías 40 na cabeça, né? Então, a glória aqui de Deus se refere a Jesus, né? E tudo dentro desse contexto, que faz outras referências até diretas, né? Aqui no verso 23, falando de endireitar o caminho do Senhor. Então, capítulo 1 de João tem referências diretas e indiretas ao capítulo 40 de Isaías. Então, essa segunda camada de leitura. Estamos vendo que está se referindo também à época de Jesus, a vinda de Jesus, lá 2000 anos atrás, né? No futuro, dentro da perspectiva de Isaías. Então, essa primeira vinda de Jesus, né? Essa seria uma segunda camada de leitura que é interpretada no Novo Testamento dessa maneira, do texto de Isaías 40. Né? A gente vai ver mais adiante que tem ainda mais uma camada de leitura possível aqui. Né? Então, os versos 6 a 8 vai dizer, né? Volta a ter a ideia de uma voz. Isaías ouve uma segunda voz, né? Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo, né? Entendendo que isso daqui é um paralelismo, né? A erva e a flor do campo estão em paralelo. Então, a humanidade é um mato, é uma grama, né? E a glória da humanidade é a florzinha do campo. Verso 7. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então a gente tem esse texto
de Isaías 40. Esse texto de Isaías 40 ele também vai ser citado literalmente, ele vai ser citado a palavra diretamente, né? Lá em Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, os versos 24 e 25. Eles vão ser citados aqui num contexto da palavra de Deus, trazendo um novo coração, gerando uma nova natureza dentro do homem, né? Essa palavra que é eterna. Então, a gente tem aqui essa ideia, então, da flor murchando e secando, a ideia da transitoriedade das coisas. Existe uma música, eu citei no primeiro estudo o Messias de Handel, né? E eu vou citar agora uma outra música, vou deixar aqui linkado também na descrição do vídeo. Uma música que é o Requiem de Brahms, é o Requiem alemão, Ein Deutsches Requiem, que ele cita essa parte, né? Que toda a carne é como a Eva, des alles Fleisch, es ist wie Gras, e a glória do homem é como a flor do campo, né? A erva seca, a flor morre. Essa música é interessante porque ela é totalmente descritiva, né? É interessante você ouvir a música acompanhando a letra, é alemão, Ein Deutsches Requiem, um Requiem alemão. Mas se você tiver uma tradução é interessante porque ele vai descrevendo a glória do homem com uma coisa que é tremenda e tal, e vai se desfazendo, né? E ele vai dizer Abba, mas, né, a palavra do Senhor dura para sempre, né? E quando ele fala a palavra sempre lá em alemão nessa música, a palavra sempre dura para sempre, né? É uma nota muito longa, se estica bastante. Então é bastante descritivo, do ponto de vista artístico é interessante acompanhar essa música, entender como o Brahms entendeu a ideia desse texto, né? Então a gente tem esse texto falando da transitoriedade das coisas. O homem, a glória do homem é como uma florzinha, ela está aqui hoje, mas você não sabe se vai estar amanhã, ela vai secar, vai murchar, vai desaparecer, mas a palavra do Senhor dura para sempre, né? O próprio Jesus diz, né? Os céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão. E o texto segue, né, com essa ideia. Então o texto ele vai intercalar a ideia da glória de Deus, a força de Deus, a grandiosidade de Deus e a misericórdia de Deus em relação a Jerusalém, ao seu povo, né? Ele continua lá nos versos 9 até o verso 11 e vai dizer: Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, a sua recompensa, né? Seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa, em paralelo, né? Verso 11: Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Então, olha que interessante. Aqui tem uma expressão que ela é uma expressão importante no livro de Isaías, mas não só no livro de Isaías, né? É uma expressão que tem uma conotação messiânica, que é essa expressão que aparece aqui no verso 10, o braço do Senhor, o braço de Deus, né? Essa é uma expressão interessante porque normalmente quando aparece essa expressão, o braço do Senhor, ela se refere à salvação, né? Tem algumas expressões que a gente parece ser só uma metáfora jogada, mas não é. Ela tem todo um simbolismo por trás. E a gente vê esse simbolismo sendo recorrente na Bíblia, né? Ele é sólido. Normalmente essa expressão, quando aparece, ela tem essa conotação. Então, o braço do Senhor, às vezes fala do seu braço estendido e tal, né? Tem a conotação de salvação. É Deus salvando o seu povo. Então, quando você estiver lendo o texto bíblico, presta atenção. Quando aparece a expressão o braço do Senhor, está associada à salvação. Deus salva o seu povo. E ela ganha uma conotação messiânica, dentro, inclusive, da tradição judaica. A ideia do braço do Senhor é o Messias dele. É através do Messias que ele salva o seu povo, né? Que ele traz restauração para a humanidade. E aqui dos versos 12 ao 17, a gente tem um outro tema sendo introduzido aqui, né? A gente vai ver dos versos 12 ao 17 uma série de perguntas ali no começo,
E você vai ver que essas perguntas lembram alguma outra parte da Bíblia, né? Veja só se você lembra de alguma parte da Bíblia que tem uma série de perguntas dessa maneira. Então, a partir do verso 12. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Né? Essa série de perguntas, né? Quem que faz coisas grandiosas, imensas, e quem pode falar quem é Deus e assim por diante, né? Lembra muito Jó, o livro de Jó, ali no finalzinho. Tem uma série sobre Jó, eu vou deixar aqui linkado também, que no final do livro de Jó, Deus aparece para Jó, né? E Jó tem uma série de questionamentos em relação a Deus, e Deus fala, tá bom, então eu vou te perguntar e você me responde primeiro. E Deus começa a fazer uma série de perguntas que são exatamente esse tipo de pergunta, né? Quem é que firmou os céus com as estrelas e tal? Você estava lá, Jó? Você viu essas coisas? Então, esse tipo de questionamento dentro da linguagem bíblica é um questionamento que está exaltando a Deus, né? Quem é que faz coisas como Deus faz, né? E ele termina com essa ideia, né? Diante dele, as nações são como nada, né? Elas são como menos do que nada, como um vácuo. E ele vai continuar essa sequência aqui no verso 18, né? Mas é interessante quando ele pergunta com quem ele se aconselhou, com quem Deus se aconselhou ao criar o mundo. E essa pergunta ela é irônica dentro do contexto em que Jó está falando, porque Isaías está falando, porque Isaías está dizendo aqui em relação justamente ao exílio, né, babilônico. E a gente tem dentro da Babilônia toda uma mitologia de criação do mundo, onde Marduk cria a Terra a partir do corpo de Tiamat, que foi vencida, né, dentro de um conto chamado Enuma Elish. Um conto não, né? Uma mitologia, né? Uma mitologia de criação do mundo lá da Babilônia. E Marduk, quando ele cria o mundo com o conselho dos outros deuses, né? Os deuses vão aconselhando ele a como criar o mundo. Então existe uma certa ironia aqui, né? Tipo, o grande Marduk, rei da Babilônia, precisava do conselho dos deuses para criar o mundo. Quem foi que aconselhou Deus? Quem deu sabedoria para ele, para criar o mundo, o universo, né? Quem é que dá sabedoria a Deus, que é a fonte da sabedoria? Então tem aí uma espetada, né? Uma polêmica em relação ao ponto de vista babilônico de criação do mundo, né? E a gente vai ver então aqui essa continuação da exaltação de Deus aqui nos versos 18 a 24, que a gente tem uma ideia de comparação, né? A gente está falando da Babilônia e dos ídolos, e os ídolos são as formas dos deuses, e os deuses sempre têm formas de coisas criadas, né? Então você tem lá um touro que representa o deus tal, né? Você tem uma serpente que representa o deus tal. Então os deuses têm formas de coisas criadas. Então os deuses são comparados às coisas que as pessoas veem, né? Então o deus tal é como uma águia, o deus tal é um touro, o deus tal é um bezerro, o deus tal é um homem, e assim por diante. Então, dentro desse contexto de você estar fazendo uma polêmica contra os deuses da Babilônia, né, uma provocação, a gente tem essa parte que vai do verso 18 ao verso 24 aqui. Na verdade, ele continua, né, o verso 25, a repetição da pergunta do verso 18. Então vai dizer o seguinte, né? Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice, e depois o ourives o reveste de ouro e forja correntes de prata para ela.
O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira, que não apodrece, e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhe foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Então, de novo, comparando Deus com a criação, na verdade é incomparável. Quando você pensa no Criador de todas as coisas, esse que criou tudo sem precisar de um conselheiro, sem precisar de alguém que lhe dê sabedoria, você não consegue comparar ele a nenhuma forma. Então, os outros deuses, né, eles são esculpidos com materiais. Ele faz aqui uma ironia, né? E quem é pobre, quem não pode pagar uma imagem feita de ouro, ainda faz de madeira e tal, e fala que é um deus. Ele está dizendo, esse Deus, o Deus real, né, ele se assenta sobre toda a terra, ele estende a cúpula da terra, né? Ele desenrola como uma cortina os céus. Então não tem como comparar nenhuma criação àquele que é o Criador. Ele é incomparável. Não dá para a gente dizer qual é a forma de Deus, porque todas as formas que a gente conhece são criações dele, né? Então ele é incomparável. E aí aqui ele continua essa comparação lá no verso 25 e 26, né? Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. E aí ele vai continuar agora dos versos 27 a 31, essa conclusão. Lembra que a gente disse que tem aqui uma intercalação entre a representação do poder de Deus e depois a misericórdia que ele tem para com o povo dele, né? Então, depois dessa exaltação de Deus, a gente tem dos versos 27 ao 31 do capítulo 40 de Isaías dizendo: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga, né? A sabedoria dele é insondável. Ele fornece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. E aí ele termina o capítulo 40 com esse verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como as asas sobem com asas como as águias, e correm e não se cansam, e caminham e não se fatigam. Então ele termina essa comparação de Deus dando força àqueles que esperam no Senhor, né? E a gente tem aqui uma terceira camada de leitura, que é a camada escatológica, né? Deus dando força para o seu povo. E essa camada ela está lá desde o início, esse retorno, esse consolo ao povo de Deus, né? Chega, a iniquidade foi perdoada. Todos os pecados já foram recebidos em dobro a consequência deles pela mão de Deus. Agora já não tem mais juízo de Deus. Agora é o momento das consolações. Consolem o meu povo, né? Falem ao coração de Jerusalém. E aí, voltando lá para o início do capítulo, no verso 4, quando ele fala: os vales serão levantados, os montes e colinas serão rebaixados. É uma subversão de toda a terra, né? O monte vai se tornar em vale, o vale vai se tornar em monte, vai ser tudo aplainado, na verdade, né? A natureza vai se modificar, vai se tornar ao contrário. Deus, quando vem à terra, depois de trazer o seu juízo, a ideia é que depois do juízo de Deus, depois que toda a iniquidade foi paga, ele vem finalmente para trazer agora de uma vez por todas não mais o seu juízo, não mais trazer as consequências dos pecados, mas agora para trazer um conforto.
um conforto que vai vir de uma vez por todas. Um conforto que faz com que aqueles que esperam no Senhor, que eles possam renovar as suas forças, que eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam.